Hoje nós estamos aqui para a nossa última aula do mapa da conviteira. Então, perfeito, vamos lá. Por que surgiu esse mapa? De onde ele começou? Então, bora lá. Por que eu quis fazer esse mini evento, essa sequência de aulas e trazer vocês para cá? Eu percebo assim, eu converso com muita gente pelo direct, né? Lá pelas redes sociais. E eu percebo assim que mesmo com tudo que tem de conteúdo que eu divido lá com as pessoas, ainda assim tem muitas pessoas que não dão esse primeiro passo, que são as pessoas, elas postergam, né? Tem aquele medo de começar, às vezes não sabe como começar. Então eu percebo isso muito conversando com as pessoas e por isso eu quis trazer vocês para cá, seja o teu caso. Então aqui hoje eu tô para te ajudar. A gente tem que entender que vontade é diferente de querer. Então, quando eu pergunto assim, quem quer empreender, ter o seu próprio negócio? Muita gente diz assim, eu tenho vontade. Eu gostaria, né? É o que eu mais escuto, por isso as pessoas me seguem. Só que vontade é diferente de querer. Querer, todo mundo quer. Se eu perguntar, vai todo mundo dizer que gostaria de mudar de trabalho, empreender um negócio novo, trabalhar no conforto de casa, poder estar mais perto da família. Todo mundo quer isso. Só que a vontade de fazer acontecer é uma decisão. Por isso que eu quis trazer vocês para cá, para esse momento mais íntimo. Eu poderia ter feito uma live lá pelo YouTube, eu nem agitei lá no meu Instagram, porque eu queria que realmente assim fosse um encontro mais íntimo com pessoas que realmente querem tirar do papel esse plano, querem de fato entender como começar e começar verdadeiramente. Então, tomar a decisão e executar. Por isso que nós estamos aqui nesse momento, nesse ambiente mais intimista. E quando eu falo em mudar de vida, era aquilo que eu estava falando da Tati, né? Ela mudou a vida dela num nível muito profundo. Trabalhou 15 anos como representante, agora empreende com papelaria de casamento de casa, pode estar perto da família e ainda quer trazer as pessoas da família para perto. Então, é esse tipo de conversa que a gente vai ter, de transformação de vida. Então, eu não estou aqui para passar nenhuma facilidade, não estou aqui só para dizer para vocês assim, é fácil, dá para fazer assim. Não, a gente está aqui para mostrar que você pode empreender com um trabalho digno, honesto, que tem grande valor tanto para quem executa quanto para quem é o cliente, porque a gente acaba trabalhando com o sonho das pessoas, isso tem uma responsabilidade muito grande. Então, a gente trabalha com um momento de extrema felicidade das pessoas. Por isso, é muito importante que você perceba o valor dessa profissão. E que você pode trabalhar de casa, do conforto do teu lar, atender o Brasil inteiro, que é como eu atendo, consegue fazer os seus horários, enfim, ter uma vida mais tranquila. E eu até anotei aqui uma passagem que tem muito a ver aqui com esse nosso mapa, né, com esse nosso caminho, que é uma frase assim, que a gente tem que não só amar o pódio, né, que é aquele lugar lá de conquista, mas a gente também tem que amar o par de tênis. O que isso significa? Que não adianta a gente só querer, eu quero ser uma empreendedora de sucesso, eu quero trabalhar da minha casa, eu quero vender bastante, eu amo só aquele lugar de conquista. Não, você tem que amar o processo, porque é realmente um caminho. Por isso que a gente está aqui hoje para traçar esse mapa juntas, perfeito? Então a gente tem que entender que existe esse caminho, que a gente tem que querer fazer esse caminho da maneira correta, e eu vou passar isso aqui para vocês hoje, e não achar que é uma coisa fácil, que eu vou pular direto lá para o final da minha escada. Não, tem toda uma sequência aqui de etapas que eu vou passar, e é assim que a gente constrói um negócio sólido. Então, por que surgiu esse mapa, né? Voltando aqui para o nosso slide, só deixa eu aqui, pronto. Justamente por isso, né? Porque eu percebo que muitas pessoas estão perdidas, não sabem começar. Então, se você tem vontade, tomou a decisão, não precisa mais sentir perdida, porque hoje eu vou te entregar esse mapa da conviteira com o exato passo a passo. Já pega a caneta, tudo, que vai ter que anotar muitas coisas para você construir uma carreira de sucesso nesse mercado de convites de casamento, através de um método simples, lucrativo, começando do absoluto zero, trabalhando da tua casa. E quando eu digo começando do absoluto zero, trabalhando da sua casa, eu consigo dizer isso com tanta propriedade, porque eu tenho muitas alunas, vocês talvez me conheçam lá das redes sociais, já são mais aqui de 1.700 alunas, e eu converso com elas, eu sei que tem gente que começou só com o celular, tem gente que começou na hora livre, tem gente que começou não conseguindo investir em material, e aí começou com artes digitais. Então,
tem pessoas que, se você acha que tu tá no zero, pode ter certeza que teve gente que começou num nível ainda mais abaixo que o teu, trabalhando diretamente de casa. E eu posso dizer com muita segurança que é um método simples e lucrativo, porque trabalhando já com isso desde 2014, eu pude, assim, constatar através da minha história, e claro, conversando com as muitas pessoas que eu conheço, eu comecei com muito pouco recurso, comecei diretamente da minha casa, eu falo do interior de Santa Catarina, e hoje eu vendo para o Brasil inteiro. Isso desde 2014, foi assim que eu comecei. Então, se eu conseguir, não sabendo nada de empreender, eu nem queria empreender na minha vida, e se eu conseguir, as minhas alunas conseguem, com certeza você também consegue, mas você precisa ter tomado a decisão, ter a vontade, não só querer. Então, vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um planejamento com tarefas no estilo checklist para você implementar em 90 dias. E aí eu coloquei aqui 90 dias, eu fui muito generosa nesse prazo, dá para fazer em muito menos tempo. Só que 90 dias é um prazo mais do que confortável para você conseguir executar isso tudo aqui, pensando ainda que talvez você tenha outras tarefas para fazer. Então, esse aqui vai ser o nosso plano ousado de dominação do mercado. Porque, assim, quem está comigo é realmente quem quer dominar o mercado, começar a trabalhar de forma profissional, com bons produtos. Então, esse aqui é o nosso plano, eu estou te convidando para fazer parte dele, porque as minhas alunas são muito preparadas para atuar. Então, vamos começar. Esse mapa, ele é dividido por 4 fases. E ele é esse mapa detalhado que vai te guiar no planejamento e na execução. Então, a gente não só vai planejar, a gente vai executar da tua confeitaria de forma organizada. Então, vamos lá. Primeira fase. O que a gente vai fazer nessa primeira fase? A gente vai preparar e planejar. Por quê? Não adianta a gente só saindo na louca, fazendo as coisas. Eu fiz isso quando eu comecei. Até porque quando eu comecei não tinha nada de conteúdo. Não dava nem para eu perguntar para alguém. Não tinha ninguém lá na internet disposto a me ensinar como empreender com convite de casamento. Tudo que eu aprendi foi na base do erro e do acerto. Então, a gente vai primeiro se preparar e planejar para a gente, principalmente, não perder tempo e dinheiro. Então, essa fase, eu estruturei para a gente por volta de 20 dias. Então, coloca lá, primeira fase, 20 dias. O que a gente vai fazer nessa primeira fase? A gente vai começar buscando conhecimento, porque agora, o momento que a gente vive hoje é de amplo conhecimento pela internet. Então, eu não preciso nem sair da minha casa para fazer um curso. Eu consigo fazer através da internet. Então, buscar esse conhecimento. Eu quero trabalhar com o quê? Como que eu vou começar? Quem que pode me ajudar? O que tem já de disponível aqui para mim na internet? O fato de vocês estarem aqui comigo já é um check nessa primeira fase. O fato de vocês já terem assistido as outras aulas que eu disponibilizei também já é, de certa forma, um check aqui nesse primeiro ponto. Mas não é uma coisa única, um momento único na tua vida. Aí, na tua vida de empreendedora, eu tô falando, você continuamente precisará buscar conhecimento, porque senão a gente acaba ficando para trás e vai chegar momentos que a gente vai querer crescer com o nosso negócio e os desafios vão mudando e a gente vai precisar buscar o conhecimento para que a gente passe esse novo desafio. O segundo ponto, formalização do teu negócio. E por que formalizar o teu negócio? Porque como é que eu vou passar para uma cliente credibilidade se eu não tenho um negócio formalizado? Vamos começar a visualizar você lá no futuro. Tu tá lá conversando com uma cliente, ela quer fechar contigo um pedido de R$2.000 e ela disse assim, vamos pegar aqui, a Mari. Mari, eu quero fechar o pedido contigo, o valor do pedido aqui deu uns R$2.000. E eu quero pagar por Pix. E aí você vai passar o Pix, vai passar os dados bancários da tua conta, e são os dados bancários de uma conta de pessoa física. Vamos imaginar na cliente da Mari, que às vezes está do outro lado do Brasil, ela está confiando na Mari R$2.000 sobre uma coisa que é do sonho da vida dela. Qual é a credibilidade de eu passar uma conta ali de pessoa física para essa minha cliente versus eu passar uma conta de pessoa jurídica? A pessoa jurídica, só pelo fato de ela existir, ela já mostra para o cliente que tem uma certa estrutura por trás daquela empresa. Que eu não sou simplesmente uma pessoa independente trabalhando aqui de forma autônoma, que eu tenho estruturação. E hoje a gente consegue formalizar a nossa empresa de forma muito rápida através do MEI. O MEI é amplamente acessível, dá para a gente trabalhar aqui no nosso mercado. E você pode formalizar a tua empresa não só por conta dessa credibilidade que tu passa para cliente, mas também por conta de contratos que tu pode firmar. Vamos imaginar que você começa a atender todo o Brasil e aí você quer firmar um contrato com um correio, você quer firmar um contrato com uma transportadora, quer fazer um pedido maior de matéria-prima com um fornecedor,
tu pode fazer de forma parcelada, através de um boleto. Tudo isso, quando eu tenho uma pessoa jurídica, uma empresa, me dando esse respaldo, vai passando mais confiança de que, opa, fornecedor, você pode confiar em mim. Opa, transportadora, vamos firmar aqui esse contrato, eu pago uma vez por mês, não tem que pagar toda vez que eu faço uma postagem. Então, a formalização da empresa, e também não só para isso, porque passa até para a gente mesmo de que, olha, eu não sou apenas uma artesã, eu não sou apenas uma pessoa que está fazendo uma coisinha aqui, eu estou de fato empreendendo, porque isso muda o jogo, né? Às vezes, quando a gente está começando, a gente se sente muito pequeno, a gente se sente muito assim, como se todo mundo fosse grande, a gente é incapaz, todo mundo faz coisas incríveis, e o fato de a gente estar formalizado nos ajuda a entender que aquilo é uma coisa séria, de que a gente também é grande, e que a gente pode jogar o jogo que as pessoas estão jogando. Então, isso aqui muda também a forma como a gente se porta diante da situação, do empreendedorismo aqui, né? Diante da nossa empresa. Organização financeira. E por que a gente está falando de organização financeira? Porque a gente vai começar a lidar com dinheiro que não é nosso, com dinheiro que é da empresa. Eu estou ali como gestora daquele negócio, né? Como se fosse um filhinho que eu estou criando ali. E ele tem o seu próprio dinheiro. Eu não posso ir lá e pegar esse dinheiro para mim, fazer o que eu bem entender. Eu tenho que lembrar que aquela mini pessoinha, aquela minha empresa, ela também vai precisar daquele caixa dela para ela crescer. Então, como é que ela vai fazer os investimentos nela própria se quem está gerindo ela por trás está tirando esse dinheiro dela? Então, a gente tem que organizar as finanças desse nosso negócio, já começar separando os valores, o que é da empresa, o que é meu. Ah, eu vou tirar um valor aqui de Prolabore, quanto que vai ser isso? Ou vou fazer uma reserva aqui para o meu caixa, vou guardar dinheiro para fazer os investimentos no que eu quero. Porque a gente começa, aqui a minha proposta é que você comece com ferramentas super simples. Só que vai chegar um momento que você vai querer começar a investir em coisas para te dar mais produtividade, te dar mais economia, conseguir comprar em volume para você poder ter um valor menor ali daquela matéria-prima. Então, como é que a gente faz uma compra grande de papel? Tendo esse caixa para poder fazer esse pagamento, porque às vezes eu até estou investindo na matéria-prima, mas eu ainda não tenho pedido para toda aquela matéria-prima, mas claro, eu vou fazer um investimento de forma inteligente, né? Vou fazer um investimento numa matéria-prima, criar esse estoque de algo que eu sei que vai rodar, vai girar dentro da minha empresa. Então, já ter, desde aquele início, bem lá desde daquele embriãozinho, essa ideia de que eu preciso estar organizada financeiramente. Escolher um nome para esse meu negócio, dar um nome para essa pessoa, né, para essa minha empresa. E esse nome, lembrar, né, sempre de, poxa, ele é fácil das pessoas falarem, lembrarem desse nome. É um nome que talvez já não está sendo utilizado aqui pela internet. Quando eu comecei, eu tinha um nome para minha empresa que ele era muito parecido com outros nomes que tinha no mercado. Então as pessoas se confundiam. Enfim, escolher, dar um nome para esse teu projeto. Eu gosto muito de quando a gente traz um pouco da nossa personalidade para aquilo, porque, querendo ou não, nós somos embaixadoras da nossa empresa. Então, a nossa cara representa a nossa empresa. Então, eu gosto bastante dessa pessoalidade da dona do negócio. E escolher de que forma eu quero atuar. Então, eu quero atuar aqui presencialmente. Por que isso aqui é importante? Porque a partir disso daqui, eu vou conseguir tomar ação para aquilo que eu vou fazer em questão de produto, de captar, fazer parcerias, de como eu vou vender esses meus produtos no sentido de quais são esses lugares que eu vou vender. Então, é bem importante eu delimitar onde eu quero trabalhar, e não tem nenhum problema eu querer trabalhar com todas as possibilidades, só que eu entender que se eu quiser trabalhar de forma presencial, talvez eu precise buscar parceiros aqui na minha região, por exemplo, na minha cidade. Ah, eu quero trabalhar apenas pela internet. Beleza, o que eu vou vender pela internet? Se eu vou vender pela internet, eu tenho que saber que eu vou ter que, se é produto físico, eu vou ter que enviar esse produto físico. Então, começar a arquitetar de que forma você quer atuar ali dentro desse mercado, porque dá para a gente atuar de diversas maneiras. O que a gente mais conhece, que é amplamente difundido, é convite físico, vender pela internet. Só que tem muitas outras maneiras de a gente trabalhar esse produto. Parte 2, né? Outro ponto, parte 2 não, próximo tópico. Definir duas áreas de atuação. O que essas áreas de atuação? Eu falo que a gente consegue se desenvolver dentro do mercado produzindo os próprios itens, fazendo a parte de arte,
confeccionando, né, o convite completo, montando ali o convite. Então, como é que eu vou atuar dentro dessa área? Eu vou fazer só arte digital? Opa, não, eu vou prestar um serviço de montagem para alguém. Não, eu vou começar terceirizando algumas partes aqui da minha montagem, eu vou começar talvez comprando o envelope, porque eu não tenho talvez o recurso ainda para investir nos equipamentos, nas ferramentas. Então, definir pelo menos 2 áreas de atuação, você poderia até definir uma, caso você não tivesse, né, nenhum ou quase pouco recurso para começar, que seria, poxa, eu posso começar dentro do mercado prestando serviço de montagem para alguém. Eu não preciso ter nenhuma matéria-prima para isso, porque vem a matéria-prima lá da pessoa para montar. Então, definir como você gostaria de atuar. Ah, eu gostaria de dividir essa produção com a noiva. Ah, então eu vou atuar no nicho do mercado, que é o nicho onde as noivas compram os produtos pré-montados. Ah, não, eu quero só atuar no mercado de artes digitais. Ah, não, eu não quero trabalhar com artes digitais, eu vou comprar arte digital de alguém, mas eu vou só montar aqui e eu quero montar os meus próprios, eu quero fazer as impressões, eu quero prestar, inclusive, serviço de impressão. Então, definir como que você quer atuar dentro desse mercado. E por que a gente está listando isso aqui? Porque talvez você até tenha uma certa ideia na tua cabeça, só que você não estruturou isso. E a gente tem que planejar e executar. Eu não vou conseguir executar uma coisa que eu nem sei direito, que eu não tenho clareza sobre. Então, a gente precisa começar a ter clareza sobre as coisas para que a gente possa começar a tomar as atitudes. Definir esse teu cliente ideal. Por que isso aqui é importante? Porque através desse meu cliente, eu vou conseguir criar esses produtos, me posicionar nos lugares corretos. Eu sempre brinco com as minhas alunas de que, por exemplo, quando a Sasha fez o casamento dela, o convite de casamento que ela fez eram matérias-primas e formatos e técnicas que eu poderia executar tranquilamente. E aí eu perguntei para elas, por que será que a Sasha não fechou comigo? Será que eu estou posicionada no lugar que uma cliente como a Sasha procura o fornecedor dela? Ou não, eu quero trabalhar aqui com uma cliente que está buscando um convite mais em conta. Ah, não, eu quero trabalhar com uma cliente que está buscando convites no estilo rústico. Não, eu quero trabalhar com clientes que estão atrás de convites que trabalham só com materiais artesanais. E assim por diante, entender quem que é esse teu cliente. Entender, inclusive, qual que é a faixa etária, onde que ele vai buscar. Será que esse meu cliente, ele busca o fornecedor através da internet? Ou será que ele vem através de indicação da assessoria ali do casamento? Será que ele não busca os fornecedores numa feira? Isso tudo vai me ajudar a entender onde eu tenho que estar posicionada, é nesse sentido. Quando a gente começa a estruturar isso, a gente começa a ter clareza de onde é mais vantajoso para mim, como empresa, investir o meu tempo e o meu dinheiro. Próximo ponto, começar a adquirir essas ferramentas básicas, porque se eu vou confeccionar alguma coisa, eu preciso ter o mínimo necessário de ferramentas de ferramentas aqui, mais nesse ponto, para poder executar aquilo. Então, você tem que ter pelo menos ali uma régua, uma cola, uma tesoura, para você, nem que assim sejam as ferramentas bem básicas, para que você consiga começar a executar isso e começar a entender quais são esses investimentos que tu está fazendo no teu negócio, porque não é pela ferramenta ser básica, ou por ela ser até mesmo barata, que não seja um investimento na tua empresa. E aqui vem até a organização financeira. Quanto foi necessário de investimento para o meu negócio começar? E em quanto tempo ele se pagou? Porque esse dinheiro saiu de algum lugar. O ideal é que a empresa consiga devolver o dinheiro desse investimento. Você é a financiadora, né, entre aspas, desse projeto. A tua empresa, ela deveria conseguir devolver esse dinheiro para você, depois que ela conseguir fazer esse caixa girar. E, por último, aqui, estabelecer essas diretrizes internas. Por que é importante a gente estabelecer diretrizes internas? É no sentido de, poxa, eu vou trabalhar com quais formas de pagamento? Eu vou trabalhar com quais formas de envio? Se a cliente me pedir para eu enviar a arte aberta para ela, a arte digital para ela editar, eu mando, eu não mando? Então, quais são essas minhas políticas de como eu vou agir diante das situações? Porque quando elas acontecem, a gente precisa ter uma diretriz. E isso aqui é bem importante, inclusive no aspecto de cancelamento de pedido, ou de se acontece alguma divergência, se acontecer alguma avaria com o pedido é roubado, amassado, enfim, qualquer coisa que pode acontecer,
como é que eu vou agir diante daquela situação? A gente só percebe, lembra que o cliente pode cancelar o pedido quando acontece, né? Então, se você não tem essa diretriz estabelecida, como é que você vai agir diante das situações? Então, é bem bacana você começar a ir listando isso aqui, e essas diretrizes são algo para a vida, assim. Por exemplo, qual que é o meu pedido mínimo? Quando eu comecei, a pessoa queria uma unidade, eu fazia. E aí eu ia lá, tinha todo um tempo, um trabalho fazendo aquilo, mandava para ela, né? Pensando nas amostras também, daí a pessoa sumia, não tinha retorno daquilo. A partir das experiências negativas que eu fui tendo, eu fui determinando as minhas diretrizes internas. Então, começa a listar isso. Como que você vai se portar diante das situações? E essa daqui é a nossa fase de preparação e de planejamento, e aí ela é mais rapidinha, 20 dias eu coloquei aqui, porque isso aqui dá para a gente fazer até de forma concomitante, ao mesmo tempo que as próximas fases, que nem a formalização da empresa, talvez tome alguns dias, enquanto você está resolvendo isso, já pode ir fazendo outras coisas. Então, eu coloquei aqui um período de menos dias para a gente, porque é uma fase que vai um pouquinho mais rápido. Fase 2, pesquisa de mercado. Beleza, agora eu já comecei, fui lá, fiz o meu planejamento, fiz a minha estruturação, eu vou começar a pesquisar o mercado. Mas percebe que essa pesquisa de mercado meio que dá para ir fazendo com a outra? Eu só dividi para poder dividir as tarefas aqui. Mas a gente consegue fazer meio que ao mesmo tempo. Então, a gente vai começar pesquisando e analisando os concorrentes. E aí, tem muita gente que tem medo dos concorrentes. Ai, Bárbara, porque o concorrente vende o produto a não sei quanto. Porque o concorrente faz melhor do que eu. Porque o concorrente não sei o quê. Gente, o concorrente é um abençoado na nossa vida. Porque o concorrente, ele dá pistas para a gente de como o mercado está indo, dos valores que o mercado tá cobrando, de como eles estão atuando dentro do mercado, onde eles estão vendendo. Então, esse pesquisar e analisar os concorrentes não é para a gente, assim, sentar, ficar triste achando que todo mundo é grande e eu nunca vou conseguir me destacar no meio daquela multidão. Se eu tivesse pensado dessa maneira, eu não estava aqui hoje com vocês. Vocês não tinham parado um momento na vida de vocês para vir assistir essa aula aqui, porque quando eu comecei lá atrás, eu me sentia desse jeito. Eu morria de medo, nossa, eu morria de medo dos concorrentes, assim. Eu me sentia, assim, a mosca do cocô do bandido, sabe? Era bem assim que eu me sentia, muito pequena, porque eu não tinha experiência, parecia que as pessoas estavam fazendo um favor em comprar de mim. E aí, com o tempo, a gente vai se fortalecendo, mas eu quero que você já se fortaleça desde o início. Porque você só não está ainda lá porque você ainda não começou, você ainda não teve as mesmas experiências que aquela pessoa que já está nesse lugar que você deseja. Só que a gente vai aproveitar o caminho que ela fez, o como ela está trabalhando, para entender como a gente pode trabalhar o nosso negócio. Então, vai lá e olha, né? Ah, quais são os produtos que essas pessoas trabalham? Eu gosto de dizer para as minhas clientes não, perdão, para as minhas alunas, para elas elegerem ali quem são os concorrentes com quem você gostaria de competir. Se você pudesse escolher com quem você gostaria que as suas clientes te comparassem, quem seriam essas pessoas? E aí você vai começar a olhar para como elas trabalham no mercado, como que são os produtos, quais que são as estéticas, as cores, os acabamentos, os formatos, se a pessoa tem loja virtual, se ela não tem, como ela faz o atendimento, qual é o preço que ela cobra. Começar a olhar para essas coisas, porque isso vai dando pistas para a gente de como a gente pode atuar na nossa empresa. É muito bom ter concorrentes, porque vamos imaginar que a gente tem 2 terrenos, e aí num terreno, você pode escolher em qual terreno você quer plantar o seu projeto. Seu projeto de empreendedorismo. Você pode ter 2 terrenos que você pode plantar. Você prefere plantar no terreno onde você percebe que não tem ninguém plantando? Ou você prefere plantar no terreno onde você percebe que as pessoas estão plantando e estão obtendo frutos daquilo? Quando a gente olha para um terreno que ninguém está plantando, aquele terreno, ele mostra para a gente que talvez não seja uma boa plantar ali, porque as pessoas não conseguiram ter frutos daquilo. Agora, quando a gente percebe um terreno que tem várias pessoas atuando, isso significa que é um lugar bom, parece que ele tem clientes, parece que ali as coisas estão vingando. Então, talvez seja uma boa eu investir o meu tempo e o meu dinheiro naquilo ali também. Botar a minha sementinha naquele terreno ali também. Eu falo muito com as minhas alunas sobre a fatia do bolo, né? Porque quando eu faço os eventos, eu falo de que
o mercado de casamento, ele movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. E aí eu pergunto, você quer uma fatia desse bolo também? Eu quero a minha fatia, quanto maior ela for, melhor. Então, se você não vai lá e pega a tua fatia para ti, pega o teu terreno lá, o teu lotezinho lá naquele espaço, outra pessoa vai pegar. Então, vai lá e analisa esses concorrentes, começa a tomar nota, faz realmente estrutura isso. Porque isso vai ser importante para você fazer a próxima etapa, que é definir os itens que você vai trabalhar. No portfólio inteligente que eu chamo, né? O portfólio inteligente é aquele portfólio que te ajuda a vender. Então, faz isso para você começar a ir listando, então já vai escrevendo, eu quero trabalhar com esse tipo de convite, eu quero trabalhar com esse acabamento, quero trabalhar com essas estruturas, com esses estilos, com essas cores. Tem um motivo do porquê toda empresa de convite de casamento tem um convite em tom de rosa, porque vende. Então, é esse tipo de parâmetro que você vai começar a ter dos concorrentes que você eleger. Depois que você listou ali os itens de papelaria, você vai começar a pesquisar os fornecedores e os parceiros para esses itens que você for precisar. Então, por exemplo, eu quero muito trabalhar com lacre de cera, mas talvez você ainda não tenha demanda para fazer um pedido grande, para comprar toda a matéria-prima. Então, busca um fornecedor que talvez te venda amostras, porque daí você pode montar o teu portfólio com aquelas amostras. Vendeu, aí você faz o pedido maior. Então, começa a pesquisar esses fornecedores. Poxa, eu vou precisar de acabamento aqui de cetim. Onde é que eu vou comprar? Vou ter que trazer da internet? Vou ter que comprar pela internet? Vai ter prazo? Vai ter custo de frete? Como que é isso? Começa a pesquisar esses fornecedores. Porque se você vender, você vai precisar entregar. Então, é toda uma jornada que acontece. Então, pesquisa esses fornecedores também. Depois, pesquisar e definir os estilos de produtos que você vai trabalhar. E aí eu indico 4, porque se você faz menos que 4, acaba tendo pouca opção para você oferecer para o teu cliente. Então, define ali uns 4 mais ou menos, para você começar e depois você pode ir crescendo. Nada te impede de você começar com o que você tem e ir melhorando com o tempo. Ninguém começa já no 100%. Todo mundo começa conforme consegue e vai aprimorando. Aqui eu não trouxe para você ver, mas se você tivesse visto o meu primeiro portfólio, você não ia acreditar que era meu primeiro portfólio, que eram meus produtos, porque eles eram muito simples, eles eram assim, eu não era feliz em ter aqueles produtos no meu portfólio, eu queria ter produtos melhores, mas foi como eu consegui começar, e eu só consegui chegar no desenvolvimento que eu tenho hoje, porque eu passei por aquilo. Então, entender, né, que existe esse processo também de amadurecimento. Então, pesquisa e define os estilos de convites que você quer trabalhar, de produtos, define ali pelo menos 4, que é a minha indicação, para você começar a criar esses produtos, para você não ficar dando tiro para vários lados, né? Então, eu quero trabalhar com praia, daí daqui a pouco a pessoa quer trabalhar, sei lá, com um rústico, mas duas coisas completamente desconexas. Talvez você pode começar assim trabalhando com estilos que são mais aproximados, né? Então, eu vou ter rústico, mas eu vou trabalhar então com um estilo também um pouco mais campestre, trabalhar com um estilo um pouco mais romântico. Vai listando, né? Vou talvez trabalhar com um estilo, não quero nada disso, eu quero trabalhar com um estilo de produtos mais clean, mais uma estética mais limpa. Então, vai definindo para você ter um ponto de partida, depois ainda te impede de crescer isso. E aí, depois que você já entendeu quais são os produtos, quais são os estilos, começou a listar, olhou os concorrentes, você vai começar a adquirir esses materiais básicos para você começar a produzir esses produtos para o teu portfólio. Então, os papéis, os acabamentos, começar a fazer as impressões. Então, que é até o próximo ponto, né? Pesquisar fornecedores para impressão caso você não tenha impressora. Então, é aqui o momento que você vai começar a fase ali de preparação para uma materialização no próximo ponto. Então, vamos supor, né? Por que é importante eu pesquisar antes os estilos do que comprar os papéis, né? Por que não é bom a gente colocar ali a carroça na frente dos bois? Porque eu fiz isso e foi um tiro no pé. Né? Antes de eu ter os produtos, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um monte de matéria-prima. Eu quero um desse, 2 daquele, 5 daquele. Eu achei que eu ia me diferenciar no mercado por ter o que ninguém tinha. E aí eu descobri que tinha um motivo para as pessoas não terem aquilo que elas não tinham, né? Que era o olhar para os concorrentes, que foi o que eu não fiz. Tinha um motivo porque os concorrentes trabalhavam com uma cartela aqui de papel
menor, com acabamentos mais simplificados. Eu quis fazer o que ninguém fazia e eu acabei, olha, me embananando e me metendo em cada furada. Então, eu vou investir naquilo que eu já arquitetei lá em cima, que é o que eu quero trabalhar. Então, se eu quero trabalhar só com convites mais rústicos, não faz sentido nenhum eu investir em papéis perolados. Porque o papel perolado, ele passa uma característica de um estilo mais clássico. Então, entender como eu quero trabalhar no mercado me ajuda também a direcionar onde eu vou investir o meu dinheiro para minha matéria-prima. E aí, essa fase aqui também tem 20 dias, você pode ir desenvolvendo ela junto com a fase 1, tá? Então, são duas fases mais curtinhas. A próxima fase, que é a fase 3, é onde começa, de fato, a colocar a mão na massa. E aí tem muita gente que pula direto para cá, né? Tem muita gente que pula direto para a fase 3. O que acontece com essa pessoa? Ela, beleza, foi lá, entendeu como fazer os produtos, ficou fera, ó, qualidade sensacional 100%. Mas ela não sabe também onde vender, como vender, daí ela fica frustrada porque ela tem um produto, mas ninguém está comprando. E aí ela percebe, não, beleza, está comprando, mas começou a surgir umas situações aqui, ela não está sabendo como lidar, e aí ela se embananou ali na questão financeira, daqui a pouco ela já não tem mais o dinheiro para pagar a matéria-prima para finalizar o pedido. Então, as pessoas, elas olham muito, elas colocam um holofote muito grande na parte de produto. Não tem problema você querer ter um produto de qualidade, só que só o produto não vai sustentar o teu negócio, né? Um negócio, ele se sustenta de produtos e de outros pilares. A gente fala muito, eu falo isso muito nos eventos, dos pilares ali de vendas, do pilar da estruturação da empresa. Então, tem outros aspectos do negócio que é o que vai fazer ele crescer de forma sólida e saudável. E muitos deles a gente estava falando lá nas outras duas fases. Então, a parte de produção de produto é muito importante, eu não estou dizendo que não, só cuida, porque eu vejo isso muito no nosso mercado. Todo mundo quer saber a parte de confecção, parte de técnica, mas as pessoas não dão o devido valor às outras áreas da empresa. Uma empresa não é feita só de produtos. Então, o que a gente vai fazer nessa fase aqui? E percebe que ela já é um pouquinho maior, né? Já são 30 dias aqui. A gente vai começar a fazer a busca e análise de referências. E aqui eu quero abrir o teu olhar para isso, porque não é só eu entrar no Google, no Pinterest, nos Instagrams da vida e ficar rolando, vendo um monte de coisa bonita e não fazer nada com isso. Isso é assim, entrar no buraco negro ali da busca e de referências e não ter nada de produtivo, nada de dados para você trazer para o teu negócio. Você perdeu o seu tempo, eu sinto muito. Você precisa começar a desenvolver a leitura das imagens. Eu falo muito sobre isso com as minhas alunas, e uma vez que você desenvolve é uma técnica mesmo, é um olhar que a gente desenvolve. Eu não tinha isso quando eu comecei, apesar de já ser formada em programação visual, em design gráfico. Eu já era formada, mas eu não tinha isso voltado para o nosso mercado. E aí eu ficava pesquisando um monte de coisa, daí tá, o que eu faço com isso agora? Como é que eu transformo isso como é que eu trago isso que eu gosto para os meus produtos? E aí você precisa começar a desenvolver essa leitura de imagem. O que é a leitura de imagem? Você vai começar a analisar por que eu gosto dessa imagem? Por que eu gosto dessa arte? Como que foi feita essa foto? Como que foi feita essa arte? Como que foi disposta a parte da data do casamento? Tem monograma? Como que foi feito esse monograma? Qual que é o estilo desse convite? Ou o contrário também, não gostei desse convite. Por que eu não gostei desse convite? O que está me causando estranheza ao olhar para ele? Por que dois convites que têm os mesmos elementos gráficos, um eu gosto e o outro não gosto? E esse processo é um processo que trabalha muito a parte do nosso inconsciente, da comunicação que o nosso inconsciente tem de entender o que é belo e o que não é. Então, quando você está buscando essa tua referência, começa a fazer essa leitura. Como é que eu posso trazer isso que eu achei bonito para o meu produto? Ah, eu estou fazendo aqui uma arte, criando um produto no estilo clássico. Eu vou lá e faço uma pesquisa de vários produtos no estilo clássico. Beleza, minha pasta no Pinterest está cheia, mas agora como é que eu trago esses elementos para o meu produto? Esse é o grande pulo do gato. Então, buscar desenvolver esses fundamentos, esses pontos de comunicação com o que é belo,
e com esses refinamentos de arte e de produto, para você poder trazer isso para o teu produto também, tá? Não fica só olhando para aquilo e achando bonito, não. Muda o teu olhar. Tu não é mais só, tu não tá só com o olho de cliente, né? Com o olhar de cliente, tu tá com o olhar de profissional. O profissional, quando ele olha para um produto, o que que ele começa a raciocinar? Poxa, como essa pessoa fez essa solução de arte? Poxa, olha os encaixes aqui desse, sei lá, do envelope. Como será que essa pessoa fez para essa cinta ficar desse jeito? Como será que a pessoa fez para ornar aqui, para fazer essa aplicação desse. Como que ela fez esse corte rasgado? Enfim, a pessoa começa a se questionar da execução daquele produto. A próxima etapa, você vai precisar começar a fazer essas criações de arte, caso você queira criar os seus produtos, então você vai precisar fazer essa parte ali de edição e criação das artes. Busquei a referência, já entendi o que é bonito. Agora eu vou trazer isso para o meu produto, vou fazer esse desenvolvimento de arte, e aí depois eu sigo para impressão e montagem. Percebe que fazer impressão e a montagem, isso aqui é assim, ó, estalou o dedo, fez. Simples. Ai, Bárbara, mas eu não consigo fazer laço. Meus laços ficam todos tortos. Lá no YouTube, no meu canal no YouTube tem um vídeo onde eu te ensino. 10 minutinhos só aprende. Ai, mas meu laço continua não ficando tão bonito quanto o teu. Pois então, eu já fiz mais de 40 mil laços. Não dá para você se comparar com uma pessoa que já fez um monte daquilo que você quer fazer. Então, entenda que a parte de montagem, isso é técnica. Tu fez alguns, tu vai virar expert naquilo. Agora, fazer o laço bem feito, muita gente faz. Fazer o acabamento bem feito do produto, muita gente faz. Agora, a mesma pessoa que faz o acabamento do produto bem feito, tem vários problemas na arte dela. Vários, que daí eu pego as artes das pessoas, eu consigo apontar, tá faltando isso, porque ela não tem esse olhar desenvolvido para a imagem e ela não sabe o que torna uma arte bonita, porque ela não desenvolveu esse olhar. E aí ela acabou pulando essas outras etapas que ajudam o produto dela a ficar um produto ainda mais bem acabado. E esse mais bem acabado ajuda ainda com esse último ponto aqui, que eu coloquei, que é o da fotografia, porque a fotografia ajuda a gente a aumentar a percepção de valor. Mas só a foto sozinha também não adianta, né? De nada adianta se eu não tenho uma arte bem refinada. Bárbara, o que é uma arte bem refinada? Aqui a gente começaria a entrar nos pontos mais técnicos, eu precisaria de uma aula completa só para falar sobre isso contigo. Mas é eu entender aspectos de harmonia, de simetria, de hierarquia da informação, eu saber escolher as fontes que eu vou utilizar, dar o destaque para aquilo que é mais importante, como que eu faço a separação das informações. Tudo isso vai me ajudando a ter uma arte mais refinada, que em conjunto com a montagem bem feita, que em conjunto com a fotografia, vai passar uma mensagem de produto de alto valor para o cliente. Foi assim que eu consegui melhorar os meus produtos, né? E conseguir cobrar mais pelos meus produtos, porque se eu pego o meu produto de hoje, o produto lá de 2014, quando eu comecei, os papéis são os mesmos, os acabamentos são os mesmos, a pessoa que faz é a mesma. O que mudou nessa faixa aqui de 9 anos, de lá para cá? Foi o como essa pessoa fez, né? Então, eu aprendi a refinar melhor as minhas artes, aprendi a fotografar melhor os meus produtos, porque a imagem, ela chega muito antes de eu ter qualquer oportunidade de abrir a minha boca para falar do meu negócio aqui. A pessoa tá lá, olhando pelo Pinterest, tem um monte de convites de casamento, tá lá o meu, no meio delas. O que faz essa pessoa tocar na minha foto e não tocar na dos outros? É questão de segundos, isso é uma linguagem não verbal. Então, é muito importante que você cuide também dessa produção fotográfica. Ah, Bárbara, mas eu quero trabalhar só de forma presencial, eu não vou vender pela internet. Tudo bem, você não vai vender pela internet, mas o teu cliente, ele vai dar uma pesquisada em ti lá na internet, pode ter certeza. Ele vai primeiro procurar se tem uma página tua, um Facebook da vida, um Instagram, e aí como é que você está nesse lugar? O como você está nesses lugares, o como você se demonstra nesses lugares imageticamente, através das imagens, condiz com aquilo que você é lá na tua empresa, ou com quanto você cobra pelos teus produtos? Porque vamos imaginar, né? Eu tô cobrando lá um valor super alto do meu produto, mas o cliente me olha na internet e eu não pareço ser uma empresa que tem produtos daquele nível de valor.
Então, as coisas precisam estar condizentes. Uma das grandes vantagens que eu percebo da gente que trabalha pela internet é que a gente consegue demonstrar o valor mesmo sem ter poucas estruturas, porque até pouquíssimo tempo atrás, isso foi em 2016, se eu não me engano, 2015, eu acho que foi. 2015, não, ou 2016, isso foi 2016. Eu comecei a empreender em 2014, em 2016 eu comecei a reformar o meu espaço. Eu reformei o meu espaço por quê? Mais para mim do que para o meu cliente, porque eu não recebo cliente. Só que nesse meio tempo, quando eu não tinha estrutura nenhuma, e demorou bastante até eu conseguir ter a estrutura física que eu tenho, as pessoas, elas me viam do mesmo jeito, porque elas não vinham aqui olhar, elas não vinham aqui ver se eu estava cortando convite na tábua de vidro de carne. Elas não vinham aqui olhar se eu estava trabalhando, montando convite na minha escrivaninha, na metade da sala que eu dividia ali com uma estante e uma cortina. As pessoas não viam isso. Elas viam aquilo que eu mostrava para elas através das imagens pela internet. E não é que eu estivesse iludindo ou sendo falsa, é que eu estava apresentando bem o meu produto. E era assim que eu escolhi me posicionar no mercado, porque eu não tinha dinheiro quando eu comecei para investir em uma estrutura. Quando eu comecei, eu era uma recém-formada que a gente peguei bem aquela época ali de recessão da economia, em 2013, com o impeachment, e estava todo mundo mandando embora, e eu não tinha vaga de emprego para mim. E eu fui buscar, através do empreendedorismo, uma forma de eu me desenvolver, porque senão eu não ia ter dinheiro para me manter. Então, foi dessa maneira que eu entrei. Eu não tinha dinheiro para começar. O dinheiro que eu tinha, eu investi nos materiais que eu usei para montar o meu primeiro portfólio, e assim eu fui me desenvolvendo. Quem me acompanha lá no Instagram, eu tenho nos meus destaques várias fotos que eu fui mostrando ano após ano, assim. Eu fiz um recordar a viver de como eu fui conquistando as coisas. Tudo através do trabalho com convite de casamento, fazendo um por um. Então, olha para essa fase aqui como uma fase de materialização desse teu portfólio e de apresentação desse produto para os teus clientes. Aí tá, beleza. Bem que tu não vai trabalhar pela internet, com venda pela internet. O cliente vai vir até o teu espaço. Então, pense em como você vai apresentar esse produto para o seu cliente. Você vai ter exposto, você vai ter num baú, vai ter uma espécie de catálogo. Você pode também ter, inclusive, as imagens para mostrar para essa pessoa e ter amostras ali dos produtos. Também pensa nessa apresentação, porque isso aqui é fundamental, né? As pessoas, elas são impactadas muito mais rapidamente pelo que elas estão vendo do que pelo que elas estão ouvindo, né? Demora muito mais para elas te darem essa abertura para te ouvir o que tu tem para falar, do que para elas fazerem um raio-x de ti, do teu produto, pelo que elas estão olhando ali, né? Então, é muito mais rápido. Então, olha com bastante carinho para isso. A duração dessa fase, 30 dias. E aí, essa fase, você começa a desenvolver ela realmente depois das outras. Não vai dar para pular muito aqui. Eu não vou conseguir começar a fotografar sem antes ter o produto, sem ter antes comprado as coisas. Então, realmente aqui começa a conseguir se desenvolver se você fez a tarefa anterior de casa, tá? Então, lembra, executar, naquela vontade, tomei a decisão, vou fazer. Qual que é o meu prazo? 20 dias, mais 20, agora tenho 30 para executar. Assim, a gente começa a entrar na quarta fase. Então, vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer na quarta fase. E aqui é onde as pessoas começam a ter os problemas do tipo: Bárbara, não estou conseguindo vender. Bárbara, meu portfólio está pronto, mas ninguém está comprando. É aqui que você vai começar a executar. O que a gente vai fazer? E o prazo aqui vai ser a duração de 20 dias. Então, percebe que você vai levar mais tempo na fase de criação desses produtos. E aí, você pode até começar a fazer isso aqui meio que em paralelo, mas é bem importante ter os produtos para conseguir executar com mais maestria isso daqui. Você vai começar a criar aqui para ti um roteiro de vendas. O que é esse roteiro de vendas? O que tu vai perguntar para o cliente? O que tu tem que estabelecer com ele? Se você vai, que daí eu falo muito sobre isso, sobre usar essas imagens do portfólio inteligente para ilustrar a conversa, porque esse combinado não sai caro, né? As pessoas precisam ter um alinhamento de expectativa. E como é que eu alinho expectativa quando cada um vê uma coisa na cabeça? Eu te digo, convite clean, com certeza tu pensou em alguma coisa diferente do que eu pensei, certeza.
Aí, o que que eu faço? Eu digo, olha, me manda uma imagem disso, das suas referências, do que tu está buscando, para eu conseguir visualizar e entender um pouco melhor. Então, começa a traçar esse roteiro de vendas. O que que você não pode deixar de perguntar? Cliente sumiu, o que que eu faço? Começa a criar essas estratégias. O cliente chegou, como é que eu faço essa saudação para ele? Como é que eu abordo, né, essa pessoa? Como é que eu conduzo essa venda? A pessoa veio para mim com o convite do concorrente. Como é que eu trago ela para ela comprar um produto meu? Qual que é o meu pedido mínimo? Qual que é o meu prazo de envio? Todas essas coisas a gente precisa ter mapeado. Não só o atendimento de vendas, eu já vou nem botar aqui, mas já começa a olhar, quando tu começar a produzir os seus produtos, começa a tomar nota do tempo que tu leva para produzir as coisas, porque é isso que vai te dar parâmetro para passar prazos para o teu cliente. Não só os prazos para você confeccionar, mas o tempo para você conseguir, inclusive, precificar o teu produto, que é o nosso próximo ponto. Porque, beleza, eu vou precificar esse meu produto. Dentro da precificação, eu preciso ter contemplado o tempo que eu levo para fazer esse produto. Por isso que, para mim, os produtos mais simples são os que eu amo vender. Os mais baratos são os que eu amo vender. Porque eles são os mais fáceis e rápidos de produzir, que eu consigo ter uma lucratividade maior. Porque na precificação eu poderia vender ele por um valor menor e eu acabo aumentando a minha margem de lucro, porque eu consigo lucrar mais naquele produto, porque ele é fácil e rápido e ocupa pouca matéria-prima. Então, olhar para a precificação do teu produto, começar a pesquisar sobre isso, e vai ser muito importante para você fazer a precificação, entender o tempo que você leva para executar aquelas tarefas, né? Por isso que eu errava muito lá no começo, eu queria ter produtos muito complicados, eu queria fazer o que ninguém fazia, e eu levava muito tempo para produzir. Lembra, enquanto tu está fazendo uma unidade ali, é fácil, mas quando tu vai fazer 100, 200, aquilo começa a aumentar o teu tempo de forma assim, ó, absurda. E aí tu começa a calcular, poxa, eu levo X minutos para imprimir uma folha. Aí eu tenho que imprimir tudo em tantas horas. Na matemática, às vezes, não fecha. E agora? Calculei errado o tempo. Então, é bem importante você ir tomando nota desses pontos. Aí, o que você vai começar a fazer para vender? A Mari mandou ali, né? Meu problema, vendas. Você vai começar a pesquisar parceiros na região. Bárbara, eu não quero vender de forma presencial, eu sei. Mas você não vai vender de forma presencial. Você consegue vender de forma online, mas os teus parceiros podem ser presenciais. Eu comecei dessa maneira e os meus parceiros eram de outros estados. Aqui eu estou dizendo para você buscar na tua região, porque como você ainda não tem muito conhecimento do como mandar esses produtos para outros lugares, talvez você tenha um pouco de dificuldade na entrega, por isso que o da região. Então, você pode começar pela tua cidade e ir crescendo pela tua micro-região, a macro-região, uma parte do estado, o estado inteiro, agora eu vou para outros estados e assim por diante. Pega 3 parceiros da área de casamento, aborda eles, fala para eles, ó, que é o próximo ponto, aborda eles. Oi, eu sou a fulana de tal, trabalho com convites de casamento, estou começando a trabalhar com convites de casamento. Gostaria de saber se você está aberto para uma parceria, como a gente pode trabalhar juntos, talvez. Será que eu posso, tu pode contar para mim um pouco sobre qual que é o tipo de convite que os teus clientes buscam? Talvez eu possa criar coisas, produtos direcionados para os teus clientes, para o estilo dos teus clientes. Busca as pessoas, aborda as pessoas, propõe essas parcerias. Ai, Bárbara, eu não sei se eu tenho que pagar uma comissão, o que eu tenho que fazer? Pergunta para a pessoa. Ou tu acha que se tu for botar para vender o teu produto no Elo7, tu não vai ter que pagar uma comissão? Aí todo mundo pensa, vou fazer produto, vou vender lá no Elo7. Aí começa a surgir esses pontos. Por que tu pode pagar pelo Elo7, mas tu não pode pagar, às vezes, uma comissão para um parceiro que te direciona clientes? E às vezes eles nem querem essa porcentagem. Às vezes o que eles querem é só ter uma parceria com alguém que entrega no prazo, que cumpre a ideia do cliente. Os meus parceiros são assim. Na verdade, agora eu tenho apenas um, que ele é um parceiro de outro estado, inclusive, lá do Rio Grande do Sul. Eu amo ele. Ele falou assim, Bárbara, tenho esse cliente aqui para ti, ó, me passa o contato, pai, eu resolvo. Ele fica tranquilo. Então, o que é a minha parceria com ele? É saber que eu tirei uma dor de cabeça dele lá do guarda-chuva dele de coisas para resolver. Então, ele pode contar comigo que eu vou executar. Ah, a cliente quer um papel diferente, eu vou atrás. A cliente quer um formato diferente. Eu estou aberta a fazer pelo cliente dele.
Isso também é uma troca dentro da parceria, não precisa ser só troca financeira. Então, vai lá, pesquisa esses parceiros, e eu até nem coloquei aqui, eu devia ter colocado. Teve uma pessoa que me mandou essa semana lá, uma aluna que me mandou essa semana lá pelo direct, olha, disse assim, Bárbara, fiz aquilo que tu falou na aula de como lotar a agenda, de ir atrás dos parceiros, e eu estou fechando com uma grande casa de festas, que eles não têm pessoas suficientes do mercado de papelaria de casamento. Então, percebe, se ela não tivesse feito esse movimento, se ela tivesse ficado só parada dentro da casa dela, esperando os clientes brotarem do Instagram, ela não ia ter isso. E aí, assim, a rede social, ela é sensacional, é maravilhosa, é como eu trabalho, é como eu vendo, não estou dizendo que não. Só que as pessoas não entendem que rede social leva tempo, você tem que ser constante, e nesse meio tempo você está precisando vender. E onde eu vou buscar isso? Eu vou buscar através das parcerias, e as parcerias, elas duram através do tempo. Esse rapaz, o Jonas, ele é meu parceiro desde 2015. Quando baixou a pandemia, né, que a gente estava tendo aquela baixa no volume dos pedidos, lá em 2020, ele mandou um monte de cliente para mim. Então, assim, os parceiros, eles perduram pelo tempo e eles perduram pelas plataformas, porque hoje o Instagram está em alta. Quando eu comecei, o Instagram nem existia. Era Facebook, mas aí não era nem Facebook, eram as blogueiras, que tinham os blogs e a gente divulgava nos blogs, por exemplo. Então, era assim. Então, assim, as parcerias, elas são sensacionais, sensacionais. Assim, ó, eu tenho vários casos de alunas que me abordaram, isso foi antes de eu criar a aula de lotar a agenda, né? Que me abordava e eu dizia, faz isso. Ah, a pessoa me disse, não, pega outro, pega outro. Ah, porque fulano não quis fazer parceria comigo. Sinto muito para fulano. Perdeu uma excelente oportunidade de ter uma parceira como eu. Próximo, né? Igual a Márcia Fernandes. Assim, trazer um pouco dessa força para ti, de que você é tão como aquela outra pessoa. Não se diminuir. Se a pessoa não quis fazer uma parceria contigo, se o cliente não quis comprar de ti, próximo, eu sinto muito, você perdeu uma excelente oportunidade de ter um parceiro sensacional que é você. Então, lista esses possíveis parceiros, pesquisa eles ali na tua região, pesquisa 3, aborda 3. Dos 3, só um vingou. Pesquisa mais 3, um pouquinho mais longe. Desses outros 3, só um vingou. Se a cada abordagem, a cada 3 que você aborda, você gera um parceiro. Se cada parceiro te traz um pedido, meu Deus, tu não tem agenda nunca mais, porque assim, isso vai virando uma bola de neve, porque a pessoa não te manda só uma, né? Ela te manda várias. E isso vai criando, assim, uma cascata de pedidos. E aí, talvez hoje que você não tem os clientes, você fica assim, nossa, né? Eu tenho que vender. Você se sente meio ociosa, tem muito tempo disponível, né? Mas conforme você vai vendendo, você vai percebendo que vai chegar um momento que você vai nem mais buscar esses parceiros, porque o quanto já vai rodando ali de pedidos, já vai te consumindo a tua agenda. E nesse meio tempo, a gente vai trabalhar redes sociais, mas eu já vou falar. Então tá. Aí a gente vai desenvolver essa estratégia de parceria, né? Então faz uma reunião, define esses termos da parceria, o que está combinado. Gente, não tenha medo de perguntar para as pessoas. É melhor você perguntar e ter certeza daquilo que está combinando, do que você sair com a sensação, acho que é isso, aí você faz, aí depois tem um problema. Então, para que você não tenha problemas futuros, principalmente envolvendo, assim, dinheiro, né? Porque é a tua palavra que está ali, né? É o teu nome. Então, combina com as pessoas, pergunta, tá? Faz essa parceria via contrato, caso for preciso, principalmente se envolver dinheiro. Agora, se não, uma pessoa que só te direciona clientes, talvez não seja necessário, né, fazer um contrato, mas se envolver dinheiro, é importante que você faça, porque, né, de novo, combinado não sai caro. E aí, você criou suas redes sociais ali, você vai começar a divulgar nessas redes sociais. Inclusive, quem não me acompanha lá no Instagram perdeu que no início da semana eu fiz uma sequência de stories falando sobre criação de conteúdo para o nosso mercado, dei várias sugestões e exemplos, mas você vai começar a trabalhar as suas redes sociais, focando em desenvolver esse relacionamento com as pessoas, mas a rede social você vai trabalhar em paralelo
a essa estratégia de parcerias com os profissionais ali da tua região. E aí os profissionais podem ser fotógrafos, cerimonialistas, assessores, enfim, as pessoas que estão, decoradores, as pessoas que estão mais no início da jornada ali com a noiva. E você vai dividindo em paralelo lá nas redes sociais, né? Expor os teus produtos e os teus processos nisso que a gente chama de vitrine. Porque mesmo a cliente que compra de ti de forma presencial, ela, ou que vem através de um parceiro, ela vai dar uma pesquisada em ti lá na internet, ela vai dar uma pesquisada, então esteja pelo menos bem apresentado lá na rede social, né? Talvez você não tá tão frequente, Bárbara, eu não consigo. Mas se a pessoa for te buscar, pelo menos esteja bem, para que quando a pessoa te veja, ela consiga criar uma conexão, né? Entre a pessoa lá que ela viu no offline com a pessoa que ela tá vendo ali no digital. Lembrar que rede social é um processo de constância, então você precisa ser constante e pode ser que demore um pouco para trazer esses resultados. Por isso que é importante você desenvolver as parcerias em paralelo. Uma coisa vai complementar a outra, tá? Claro que talvez chegue um momento que as suas redes sociais, elas atinjam um patamar de trazer mais clientes do que as parcerias, mas as duas coisas só se complementam. Então, é bacana você trabalhar esses dois pontos. Perfeito? Essa fase aqui, que é a fase de vendas, vai ter uma duração de 20 dias. E aí, no somatório, a gente vai ter os 90 dias. Vocês acham, conseguem executar isso aqui? Tomaram nota das coisas que eu fui falando? Gostaram do meu mapa? Conta aqui para mim no chat. Enquanto isso, eu quero fazer uma analogia com vocês, que tem a ver com esse mapa e com o guia, né? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma viagem lá para Paris. Vamos imaginar que a gente vai lá para Paris. Vocês gostariam de viajar para Paris? Vamos criar dois cenários na nossa cabeça de duas viagens diferentes. Em uma das viagens, tá, beleza, fui lá, e aí eu tô indo nos museus lá que eu gostaria de ir, mas, poxa, tem tanta gente, né? Não tô conseguindo chegar perto lá dos quadros que eu gostaria, tô indo comer, tô pegando fila, tô pagando caro, todos os lugares tá cheio de gente, um vucu-vucu, tudo tumultuado. Vamos imaginar esse cenário aqui de viagem para Paris. Agora, uma outra viagem para Paris. Vamos imaginar que nessa outra viagem a gente vai e alguém fala assim para a gente: ah, se tu for em tal horário, esse horário tem menos pessoas. Tu vai aproveitar melhor. Ah, eu acho que se tu for almoçar nesse outro restaurante que fica lá naquela rua que ninguém passa, tu vai comer uma comida muito mais gostosa e por um valor bem mais em conta. Ah, tem tal lugar que eu acho que tu deveria de visitar, porque lá é um bairro onde tu consegue ter essa experiência de viver, né, essa coisa parisiense, né, na pele. Tu vai sair dos pontos turísticos e vai ter uma experiência realmente de uma pessoa que é daquela cidade. Qual que é o tipo de viagem que você preferiria fazer? Então, aqui a gente tem dois exemplos. A viagem toda tumultuada, que você não consegue aproveitar direito, ou essa outra viagem mais tranquila. Eu não sei você, mas eu preferiria a viagem mais tranquila. Só que essa viagem mais tranquila, eu não sei se você pegou esse ponto, mas tinha alguém para dizer onde ir, que hora ir, quais que eram os melhores locais. Então, essa viagem foi a mesma viagem para Paris, só que uma foi mais tranquila e agradável, fomos todos para o mesmo lugar, e a outra foi toda tumultuada, porque na tumultuada não tinha essa figura de uma pessoa que estava te guiando através dessa experiência que você estava desenvolvendo ali. E é mais ou menos essa analogia, mais ou menos não, é exatamente essa analogia que eu quero fazer com você, desse guia que nós estamos tendo aqui hoje, inclusive na minha pessoa sendo a tua guia. Porque se eu estou te falando isso tudo, é porque eu já fiz esse caminho e eu sei aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Por isso que eu estou te dizendo, para que a tua viagem seja uma viagem ainda mais prazerosa, para que você consiga obter ainda mais resultados. E aí eu quero fazer um convite para vocês, porque esse roteiro, esse guia, ele continua, claro, dentro do curso Convites que Encantam. E eu gostaria muito de mostrar o curso Convites que Encantam, porque ele é sensacional. E ainda eu coloquei aqui, né? Vem que eu vou te mostrar como ainda pode ser mais incrível, porque muitos desses pontos que a gente conversou, você tem esse roteiro desse guia dentro do curso. E é isso que eu quero te mostrar. Então dá para ser ainda muito melhor. Só consigo falar pela minha história, né? Porque quando eu comecei, foram
assim, muitas vezes que eu me senti muito perdida e eu não tinha ninguém para perguntar. E é muito triste, assim, quando a gente não sabe qual caminho ir, né? Então, hoje eu fico muito feliz em poder ajudar, porque eu aprendo muito também com as minhas alunas, mas eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas, porque eu sei o quanto isso pode ser transformador na vida delas. Então, essa coisa de comunidade, essa coisa do grupo, de a gente ter com quem contar, é realmente fundamental. Bom, então esse aqui é o curso Convites que Encantam. Eu acho que vocês estão vendo na minha tela. Quando você entra dentro do curso Convites que Encantam, ele acontece dentro da Hotmart. Não sei se você conhece a Hotmart, mas a Hotmart é a melhor plataforma de cursos que a gente tem hoje aqui no Brasil. Você consegue acessar pelo celular, pela tablet, tem aquela TV, Smart TV, consegue jogar para Smart TV, consegue baixar a aula, então é bem bacana. Baixar a aula para assistir no offline, assim, é bem bacana. Tem um aplicativo. Então, quando você cai aqui dentro da Hotmart, vai ter os módulos aqui na parte da esquerda, e você vai começar pelo módulo Comece Aqui. Por que é importante esse módulo aqui? Porque aqui tem uma aula fundamental, que é a aula 4. Nessa aula 4 aqui, eu te conto, eu te explico um plano de crescimento profissional. Eu vou te mostrar um trajeto que você pode trilhar e você vai conseguir se situar e vai entender o que vem depois, e depois, e depois. E eu te digo até onde você pode chegar. Isso aqui é muito bacana, porque quando a gente está lá no nosso começo, que a gente está se sentindo muito pequena, parece que aquele lugar nunca vai chegar. Não, parece que eu nunca. Isso que a Bárbara está falando de eu não precisar mais ir atrás dos clientes porque eles vêm atrás de mim, nossa, parece tão distante da minha vida, mas isso existe. E a mesma pessoa que estava lá no começo, tendo que perseverar atrás dos clientes, é a mesma pessoa que depois não precisou correr atrás deles dessa mesma maneira. Então, isso é um caminho que a gente vai desenvolvendo, que ele é construído, é tijolo por tijolo. Então, eu mostro para você aqui esse plano de crescimento. É uma aula, assim, sensacional. Vocês podem até ver que tem mais de 80 e poucos comentários, as pessoas engajam bastante aqui nessa aula, e eu te mostro esse crescimento, e nesse mesmo módulo tem essa outra aula aqui, não é bem uma aula, né, mas é o lugar onde você vai pegar os teus templates de experimentação. Porque quando você entra dentro do curso, você vai fazer um período de experimentação, e durante esse período de experimentação, você vai ter acesso a alguns materiais que eu preparei para você ir fazendo os teus estudos, as tuas aulas de edição, né, para você ir se desenvolvendo nesse aspecto. Por que eu faço isso? Por que eu já não libero tudo do início? Porque quando você entrar aqui, você vai ver que tem mais de 50 templates. Essa parte dos templates são bônus que eu coloco aqui dentro do curso, justamente para que você consiga ter esse suporte já no início, para que você não tenha que criar nada do zero. Você consegue trabalhar a partir de algo que já existe. Então, para que uma pessoa, né, que talvez depois, não quero, não gostei, não é isso que eu queria, para que essa pessoa não tenha acesso a isso, eu deixo exclusivo para quem passa pelo período de experimentação. Então, aqui, esse é o momento que você vai pegar os seus templates para você fazer os exercícios do curso. Depois que passar, você vai ter tudo liberado, pode ficar tranquilo. Aí, quando você entra, você vai cair aqui no módulo do universo da papelaria de casamento, vai entender sobre aqueles estilos que eu falei, o que caracteriza um estilo, então, quais são os papéis, os acabamentos, os formatos, o que faz um convite clássico ser clássico, o que faz um convite rústico ser rústico. Então, aqui a gente vai se situar acerca das papelarias e de como a gente vai fazer essa representação. Então, você vai entender um pouco desse universo, vai entender um pouco quais que são as demandas do mercado. Depois, no módulo 3, o que vai acontecer? Você vai aprender, vai ter o suporte acerca da abertura da tua empresa. Lembra que eu falei lá na outra fase, na fase 1, que era muito importante? Então, aqui eu te falo como você pode abrir a tua empresa, o que você pode vender, essas formas de vender, onde, como você cria o teu portfólio inteligente, que essa aqui é uma aula sensacional também, que eu te dou esse roteiro, de fato, de como criar esse portfólio. E aí, logo depois, aqui, você tem a aula também de precificação. Então, tudo é um conjunto, porque a nossa empresa, ela é um sistema. As pessoas perguntam muito para mim, assim, Bárbara, qual é o melhor não sei o quê? Né? Qual é o melhor papel, qual é o melhor impressora, qual é o melhor acabamento? Então, depende de como é a tua empresa. Então, todo o curso ele é construído para você criar esse teu sistema da tua empresa, onde as tuas escolhas têm a ver com os produtos que tu vende, com a forma que tu vende e assim por diante. Depois a gente tem a aula aqui de materiais e ferramentas, então a gente começa com as ferramentas básicas.
Aqui na parte de papéis, eu minuciei muito no detalhe quais são as características dos papéis. Tem a aula aqui, que é a aula do meu estoque, mas qual que é uma das minhas bandeiras? Eu não quero que tu fique dependente de mim pelo resto da tua vida, não. Eu quero que tu venha aqui, que tu aprenda, que tu cresça, que tu prospere no mercado e que você consiga fazer as coisas de forma autônoma. Que você consiga optar por uma matéria-prima sem estar conectada. Ah, eu tenho que comprar tal marca. Porque só se for esse é o que vai funcionar. Não, não precisa. Você consegue ser independente. Então, essa é a minha forma de ensinar. Eu te ensino como você pode ter autonomia nas suas escolhas. Então, por exemplo, o papel que eu compro não tem mais no mercado. Como é que eu faço? Conhecendo as características daquele papel que eu compro, eu consigo comprar um papel substituto, entender como eu posso fazer essas transições. Então, aqui nessas aulas de papel, é para você escolher aquilo que funciona para a tua empresa. Depois a gente vai ter a aula dos estilos dos envelopes, porque o envelope também passa uma mensagem. A gente tem as aulas sobre o estilo de impressão e um aulão sobre as impressoras, para que você consiga fazer as escolhas da melhor maneira. Depois, a gente começa a parte de criação. E aí, na parte de criação, a gente vai conhecer o Canva, conhecer os templates. Então, aqui nessa parte do conhecendo os templates, como a gente trabalha pelo Canva, não sei se você conhece o Canva, mas ele é um site, ele é gratuito, inclusive essa é a proposta do curso Convites que Encantam, que você não precisa fazer grandes investimentos para começar. É assim, ó, é começar rápido, assistir aula, executar e começar a vender. Essa é a proposta, eu não quero ninguém demorando 1000 anos para começar. Não, é para começar rápido e começar a vender de forma rápida. Então, aqui nessa aula eu mostro os templates, você tem também material de apoio de todos os módulos. Quando você for baixar o teu material, aqui na parte dos templates, você tem uma legenda para você entender o que cada formato de template consegue chegar em convite. Então, aqui você tem uma materialização do convite A, você tem uma materialização dos templates B, do C. Quando eu chamo de template A, B e C, isso é a estrutura do produto. São produtos que eu consigo fazer, formatos de produtos, a partir daquele estilo, porque dentro do curso a gente tem vários estilos, eu já vou mostrar. E aí você tem também a tag com o nome dos convidados e a parte do convitinho individual. E aí, na parte de estilos, a gente começa a ter o estilo de folhagem, que é um estilo super vendido, tem todos os templates em todos esse estilo, em todos os templates. A gente tem os clássicos, e aí alguns templates têm mais de uma versão. Então, por exemplo, no clássico, você tem no template A 3 versões, porque você consegue até combinar, né, os estilos e combinar os elementos gráficos, criando coisas novas. E aí, depois do clássico, a gente tem o rústico. Depois do rústico, a gente começa a ter os de florais. E aí, os de florais, a gente vai tendo conforme nuances de cor. Então, a gente tem o floral mais suave, temos o floral romântico, que é o próximo, que é o que a gente trabalha amplamente dentro do curso, que é o meu preferido, então eu fiz todos os projetos em cima dele. Depois a gente tem umas cores mais de marsala, né? E aí tem intensidade, um marsala mais claro. Depois a gente tem um marsala mais médio, que é esse aqui. Um marsala mais médio e um marsala mais escuro, para que você consiga criar um portfólio assim bem robusto e começar essas vendas. Então, esse aqui é um arquivo que é o arquivo dos links dos templates. Você clica e ele abre através do Canva. E aí, continuando aqui dentro da aula de criação, você vai aprender como colocar as informações do convite, hierarquia da informação, que foi o que eu falei sobre o refinamento, como escolher as fontes. Essa aula aqui de fundamentos do design, eu condenso para você 5 anos da minha graduação em design gráfico, te trazendo o que você tem que fazer na tua arte para deixar essa arte mais bela. Porque a beleza, ela não é relativa. Tem coisas que a gente faz, tem coisas no produto que faz ele ser mais belo. E o que é esse mais belo? É o meu inconsciente que faz a leitura de que aquilo tem ordem, de que aquilo tem simetria. Então, eu ensino para você o que eu aprendi na faculdade de design aplicado aqui para convite de casamento. Uma vez alguém até me perguntou, Bárbara, eu tenho que fazer faculdade de design? Não, não precisa. Aqui eu já, assim, fui lá, estudei e te trouxe o que você precisava saber para conseguir executar e trabalhar o mercado. E aí a gente tem a edição do convite, e na edição do convite a gente acaba tendo parte 1, 2, 3, porque são 3 estruturas de convites de casamento. Então, é bem no detalhe, é bem no passo a passo,
Bárbara, eu nunca fiz nada de criação. Eu acho que eu não vou conseguir. Vai sim, porque eu tenho uma aluna que não sabia de nada, não sabia nem abrir o site do Canva, entrou porque queria fazer para a filha, conseguiu fazer e agora trabalha com convite de casamento. Então, assim, por isso que quando eu digo que é do absoluto zero, é realmente do absoluto zero, tanto em investimento quanto em conhecimento, porque você consegue sim através das aulas. E aí a gente tem a edição do convitinho, até o nome dos convidados. Depois eu coloquei aqui mais umas aulas bônus de como usar os templates em outros programas, porque caso você use outro programa, você consegue importar. E também tem a aula de como inserir um elemento gráfico no template, porque assim, isso aqui é estrutura de produto. E aí eu coloco esses elementos porque você precisa ter um ponto de partida. Mas nada te impede de usar essas bases e criar muitos outros produtos. Isso aqui é estrutura, é esqueleto do produto. E aí, se você tem outros elementos, você consegue criar mais produtos, inclusive combinando os elementos também que já tem dentro do curso. E mais uma outra aqui de atalhos do Canva, que ajuda bastante a gente na parte de edição. Entrando na parte de confecção, eu trago para você aqui os principais acabamentos que você pode trabalhar para começar a ter os seus produtos. E aí, até eu vou dar o destaque para esse aqui, que é o que todo mundo sempre me pede. Bárbara, vou aprender a fazer lacre de cera. Vai, tá aqui. Tem a aula, eu te ensino, eu te falo como fazer, te mostro como fazer, e aí eu te falo o que eu faria no teu lugar. Porque assim, você já tentou fazer uma receita que você viu na internet? Como é que foi essa tua experiência? Deu tudo certo? Ficou exatamente como ficou na foto? Né? Como ficou no vídeo? É mais ou menos o que acontece quando as pessoas vão para a internet lá, enfim, buscar o como fazer as coisas. Nem tudo aquilo que está na internet é realmente como funciona na prática, até porque os nossos materiais são diferentes do que a gente vê fora do Brasil. Então, aqui eu te falo o que dá para fazer, como fazer, te mostro tudo. Você pode fazer, inclusive, eu também faço. Só que tem alguns caminhos que são mais confortáveis e fáceis, e aí eu te explico tudo aqui dentro da aula. Depois, dentro desse módulo, tem ainda essa aula aqui, que é uma aula, assim, bônus, que é de montagem do projeto de criação, né? Então, a gente fez lá as criações dos produtos, daí o que eu fiz? Pensei, beleza, criamos as artes, como é que a gente transforma isso em produto físico? E aí, nessa aula, daqui surgiu, acho que mais ou menos 11 convites diferentes a partir de uma mesma arte, de um mesmo estilo. E aí eu fui junto contigo aqui durante a aula, dizendo, vou experimentar fazer assim, vou experimentar fazer assado. Se eu colocar tal acabamento, vai ficar com tal estilo. Se eu fizer dessa maneira, talvez eu tenha um problema. E aí, enfim, fui desenvolvendo junto contigo, dividindo contigo o que eu penso na hora que eu estou compondo um produto novo. Essa aqui é uma aula sensacional. Não estava no programa do curso, mas eu quis fazer porque eu achei que ia ajudar muito você a desenvolver esse teu processo de criatividade, né? O que uma pessoa pensa na hora que está criando um convite? Então, quais são os olhares que a gente tem que ter? Depois a gente tem o módulo de entrega, porque eu sei que você vai começar a vender para outros lugares e você precisa saber como embalar e como enviar esses seus produtos. E aí eu te explico tudo o que você precisa saber de como preparar a caixa, como o convite fica menos amassado e tudo mais. Então, todo esse suporte você tem também aqui dentro do módulo. E aí, todos os módulos, ali para baixo tem mais umas coisinhas, mas não vou entrar lá. Se você entrar depois no curso, tu vai descobrir. O que eu quero te mostrar ainda? Que dentro de cada um dos módulos, você tem aqui em cima uma aula de material de apoio. Então, vamos pegar aqui das ferramentas e dos materiais. Você consegue baixar o teu material de apoio. Já baixei esse daqui para gente, que é esse aqui. E aí, o que é o material de apoio? O material de apoio é você ter as aulas teóricas, vamos colocar desse jeito, as aulas que são de conteúdo mais teórico, em formato de texto. Então, você, às vezes, nem precisa assistir a aula, você pode vir aqui e ler o material de apoio. Né? Tem gente que imprime isso aqui, que faz a apostila. Então, tem todos os conteúdos da aula, e aí com imagens também e tudo mais, acerca do que você precisa fazer, saber daqueles conteúdos. Então, tá bem legal, todos os módulos têm, ficou super show. Esse aqui, ó, na parte do papel translúcido, a dificuldade que a gente tem aqui de fazer a qualidade da impressão, tudo isso aqui é explicado para vocês, o papel artesanal, né, tudo com bastante detalhe, os papéis que eu uso e tudo mais. Perfeito? Então, o que acontece dentro do curso? A gente tem o template, eu te ensino a editar esse template
e a materializar esse template. Então, por exemplo, quando eu falo de estrutura A, com template A, você vai encontrar isso aqui como arte lá dentro, mas como produto vai virar isso daqui. No B, você vai encontrar isso aqui como arte, mas vai virar isso daqui, porque o B, ele é um template feito para você usar com envelope, para você usar com capa, para você usar com cinta. Então, tudo isso você tem através dessa estrutura. Então, quando eu digo assim, porque é o template B, não é que você vai conseguir fazer só um convite com o template B, é que é essa estrutura de produto que te permite fazer os outros produtos, e aí tudo isso eu explico e até mostro lá na aula de montagem. Então, só para você visualizar do que a gente sai para onde a gente chega. E o template C, quando você encontrar lá dentro, você vai ver que cada um tem duas pranchetas, né, que eu chamo. Uma que é a do papel de trás e a outra que é a do papel da frente, porque esse é aquele modelo de convite que a gente faz tipo um sanduichinho assim de folhas, e ela é amarrada em cima, que também é uma estrutura que vende bastante, as pessoas gostam bastante, mas precisa de duas folhas. Então, por isso eu fiz essa separação. Então, o que, que o curso faz por você, além de te ajudar em toda a parte de criação da tua empresa, de estruturação do teu negócio, da tua parte de vendas, eu te dou esse suporte aqui dos produtos, você tem tudo pronto, é só executar e começar a vender. Então, não tem desculpa. Assim, esse curso aqui, o Convites que Encantam, ele é o melhor curso para uma pessoa que quer começar a trabalhar com convite de casamento, principalmente se ela quer investir pouco, porque tudo que tu precisa está aqui dentro. São produtos lindos, que vendem, que são fáceis de você produzir, que usa pouca matéria-prima e que, consequentemente, você consegue ter mais lucratividade. Como eu comentei anteriormente, os meus convites mais baratos são os que eu mais vendo. Esse aqui do template A, inclusive, tem sido assim, ó, o segundo mais vendido aqui na minha empresa. E eu nem tinha ele no meu portfólio. Eu fiz para as alunas, para o curso, e as pessoas começaram a me procurar querendo, porque viram a foto do curso. E aí eu não tinha, precisei fazer de tanto que as pessoas procuravam. Então, assim, não despreze por ser simples. É só uma folha dobrada, mas essa folha dobrada é o convite que vai te trazer mais lucratividade, que você vai conseguir vender por um valor que para as clientes vai ser super tranquilo de comprar, e é uma arte que você vende, porque o convite fica lindíssimo. Então, só para vocês entenderem um pouco do que é esse antes e depois aqui dos templates. Perfeito? Muito bem. E aí, vocês gostaram do curso? Manda aqui para mim no chat, que eu quero saber. O curso é sensacional, assim, não é porque o curso é meu, mas é porque, assim, quando eu construí ele foi regravado recentemente, isso foi em junho. Eu escrevi todas as aulas justamente de forma que você começasse a empreender com essa visão de ter os produtos que vão te trazer maior lucratividade. Então, assim, ele está todo amarrado. E isso tudo você vai descobrindo no decorrer das aulas, né? Do porquê que a gente usa esse tamanho de folha, do porquê que são essas estruturas, porquê que são esses acabamentos e do porquê que são esses estilos. Então, assim, é muito, muito legal mesmo. E aí, hoje, como eu comentei no início do nosso encontro, eu quero te convidar para fazer essa viagem para eu ser tua guia, no caso, para você dar esse passo comigo no curso Convites que Encantam. Então, são os 12 meses de acesso ao curso Convites que Encantam, que o valor do curso é R$ 387. Tudo isso com R$ 100 de desconto. Então, de R$ 387, o valor do curso fica de 12 vezes de R$ 28,64 ou R$ 287 à vista. Então, esse é o valor, 287, para você ter acesso a tudo isso. Quais são as formas de pagamento para você ter acesso a tudo isso? Você pode fazer no cartão de crédito em até 12 vezes, né? O parcelamento máximo em 12 vezes. Dá para fazer por Pix à vista. Dá para fazer um pagamento híbrido. Então, você consegue fazer uma parte no Pix e o restante no cartão de crédito. Você consegue pagar com o saldo da Hotmart. Você consegue fazer o pagamento por PayPal também, caso você esteja em outro país, porque a gente tem várias alunas também de outros países. E aí, até coloquei uma print aqui que uma aluna me mandou. Fui olhar o valor do curso. Tá praticamente de graça. Eu sei que tá. Eu sei que o valor do curso está bem baixo, com base em tudo que tem ali dentro. Quem entra sempre vem e me fala, Bárbara, o curso é incrível para o valor que tu está cobrando. Eu sei.
Também não sei por quanto tempo vou deixar por esse valor, porque eu acho que eu estou sendo muito boazinha. Só que eu sei que para algumas pessoas, inclusive, mesmo R$ 287, que é o valor de agora, esse valor pode ser um valor alto, que às vezes, assim, é uma aposta que a pessoa faz numa oportunidade que surge para ela. Então, assim, realmente para poder valorizar a pessoa, para dar, inclusive, assim, mais segurança para ela, tem todas essas formas de pagamento. Aqui, se você precisar desse pagamento híbrido de Pix e cartão, você vai lá, chama a Vanessa no suporte, qualquer coisa a Vanessa te ajuda ali através do suporte, perfeito? E aí, o que eu posso te dizer? Bárbara, estou com dúvida mesmo assim. Eu vou te falar, vai com dúvida mesmo, porque assim, você consegue entrar dentro do curso, fazer um período de experimentação de 7 dias. Se nesse período você perceber, Bárbara, não era bem o que eu queria, ou, não gostei muito do jeito da Bárbara dar aula. Enfim, você pode pedir o teu valor de volta, que eu vou devolver 100%, mas eu tenho certeza que você não vai pedir. Porque assim, se você pegar e executar só o que está lá dentro, são mais de 50 templates. Se você pegar e executar só o que eu ensinei lá na aula de edição e colocar para vender em um pedido, no primeiro pedido ali que você fechar, você já vai tirar o investimento do curso. E aí, depois, aquilo que você for construindo, que você for vendendo, é teu. Então, assim, realmente você consegue ter o retorno desse investimento de forma muito rápida. E é isso que eu quero. Eu não quero que você leve um tempão para executar. Eu quero que você comece, assista as aulas de forma bem rápida e já comece a executar e a vender e a obter o teu primeiro lucro, o teu primeiro dinheiro com esse investimento. Perfeito? Até porque aqui eu coloquei um plano de 90 dias para gente. Mas você consegue executar com tranquilidade ali em 5, 6 semanas, com muita tranquilidade. Perfeito? Isso. Bom, o convite está feito. Agora você tem duas opções. Dá para tu ir lá para Paris sozinho. Nesse caso, talvez tu pegue alguns atalhos, surge algumas coisas, né? Tem algumas dificuldades. E qual que é o ponto? É não ter uma pessoa para você se apoiar, para você buscar esse suporte. A outra forma de você ir fazer essa mesma viagem é vindo junto com a gente, não só comigo, com toda a comunidade conviteira que está comigo, porque a gente aprende muito, inclusive, através dos comentários, né? Ali tem aula que eu chamo as pessoas para participarem, elas dividem. Então, você tem um suporte não só meu, mas de toda uma comunidade de conviteiras. Então, você tem essas duas maneiras de fazer o mesmo caminho, indo sozinho ou vindo junto. Eu com certeza acredito que vir junto é muito melhor, porque se você precisar de qualquer ajuda no decorrer, você tem o meu suporte, porque, inclusive, sou eu que dou esse suporte para as alunas dentro ali do curso, respondendo os comentários e tudo mais. Então, aqui o Convites que Encantam é um espaço seguro, é uma rede de apoio segura para você se desenvolver e até, inclusive, abrir as suas dificuldades. Bárbara, não estou conseguindo fazer assim, não estou conseguindo fazer assado. Você tem um suporte meu, realmente, assim, verdadeiro. No que eu puder te ajudar, com certeza eu vou te ajudar. Perfeito? Coloquei aqui, de novo, as mensagens que eu mandei, porque as pessoas são sempre muito queridas comigo. Faltou essa daqui, ó. E é por isso que eu acredito muito no curso, né? Porque eu escuto das alunas. A Eduarda que mandou, né? Há menos de 2 meses iniciei meu negócio de papelaria. Hoje fecho contrato assinado 2 projetos. Mudou a minha vida. Então, é realmente isso, sabe? É a gente, através de uma coisa simples, né? Que parece, nossa, é um convite de casamento, é um papel ali. Mas através disso, desse produto, a gente consegue trazer a transformação para a nossa vida, não só a nossa, mas de toda a nossa família. E é o que eu tenho muita segurança, porque é o que aconteceu comigo e o que eu enxergo que acontece aqui com as minhas alunas. Perfeito? Muito bem. Vou abrir aqui uns minutinhos para a gente tirar as dúvidas. A Carolina perguntando, em questão de só querer realizar as artes, você acha que as pessoas investem em convites digitais? Qual a média de valor? Quando a gente trabalha só com arte digital, o que acontece? Não só com arte digital, mas com o produto de uma forma geral, assim. Quanto mais soluções eu ofereço para cliente, quanto mais facilidades eu ofereço para cliente, mais valor agregado eu tenho no meu produto. Então, assim, com a arte digital, eu consigo chegar até um lugar. Principalmente, eu vou conseguir agregar mais valor na arte digital se eu trabalhar com arte digital exclusiva. Então, eu criei um projeto com uma identidade personalizada só para aquele casal. Aqui tu tem valor agregado. Agora, se eu trabalho com artes que eu replico para mais pessoas, já começa a ter menos exclusividade e esse valor ele acaba ficando menor. Então, eu confeccionar o convite está proporcionando mais
serviços, mais facilidade para esse cliente. E aí você me perguntou, você acha que as pessoas investem em convites digitais? Eu não vou ficar dando nome, mas, assim, ó, tem conviteiras grandes no mercado, grandes, que só trabalham com convites digitais. E aí, até eu, como conviteira, assim, eu já executei vários projetos de pessoas que me procuraram só para eu montar o convite. Elas me mandaram todo o projeto digital que elas compraram de outras pessoas e eu executei. Então, esse mercado existe sim, tem pessoas que compram sim, só que eu acredito que quando você trabalha só com arte digital, o teu diferencial vai ser a arte. E aí, fazer o que todo mundo faz não vai te destacar de ninguém. Tu vai ficar trabalhando ali, que é aquilo que a gente vai vendo pela Elo7. Manual de padrinho, R$ 10 a arte digital. Não, não é esse o jogo que a gente quer jogar. A gente quer jogar um jogo de um valor mais agregado, onde eu consigo ganhar mais através daquele meu processo. E assim, ó, qual é a média de valor? Eu não consigo te dizer qual é a média de valor, porque eu não trabalho só com artes digitais. Então, eu não pesquiso sobre isso, tá? Mas, assim, já vi gente que vende, por exemplo, arte de convite de casamento na faixa de R$ 180. A isso que eu recebi, por exemplo, para eu executar o projeto, para cliente minha. Então, assim, poderia colocar mais ou menos essa faixa de valor. Claro que vai ter os mais em contas, mas aí esses mais em conta é o pessoal que está disputando lá dentro do marketplace, que não tem, que a disputa é por preço, né? Não é por diferencial nem nada. E aí é um outro tipo de cliente. Não tem nada de errado com aquele pessoal e com o cliente que compra aquele tipo de produto. É um tipo de cliente dentro do mercado, tá? A Crisnária perguntou, eu não lembro se você falou, mas você ensina a precificar os convites? Eu ensino, Crisnária, eu ensino assim, a minha forma de precificar. Essa minha forma de precificar, inclusive, ela surgiu a partir de eu errar muito na precificação, de que as pessoas, elas iam me contornando de um jeito que no final eu estava vendendo o mesmo produto por um preço mais em conta. Então, porque eu trabalho muito com personalização. Então, eu acabei desenvolvendo um método que eu trabalho os acabamentos como se eles fossem por adicionais. E aí o valor do convite vai aumentando dessa maneira. Mas eu ensino sim sobre a precificar os convites. Tem ali no mesmo, logo abaixo da aula de portfólio inteligente, na parte ali da empresa responsável. Tem essa aula sim. E aí, qualquer dúvida que tu tiver, com certeza, tu vai lá, me deixa no comentário e eu te respondo. Eu passo lá pelo portal, mais ou menos, dia sim, dia não, eu passo assim para responder as pessoas. Então, a minha prioridade é sempre responder os alunos. Eu não dou suporte lá pelo direct. Pelo direct, eu até consigo conversar com as pessoas, mas não tem como, não é o espaço adequado. E, inclusive, não é o meu espaço de prioridade. A minha prioridade é lá dentro do portal e até peço para que as alunas mandem por lá. Porque daí a dúvida fica já embaixo da aula, porque provavelmente a tua dúvida é a dúvida de outra pessoa e assim já vai ficando lá. Uma biblioteca de perguntas e respostas. Aqui, ó, a Mari. Posso abordar noivas diretamente pelo Instagram ou é chato? Eu vou te fazer a pergunta contrária. Se eu fosse lá no teu Instagram, Mari, e dissesse assim, oi, Mari, aqui é a Bárbara que tá falando, eu tenho um curso de convites de casamento, eu acho que tu ia amar. Quer dar uma olhada? Nossa, Mari, tu precisa comprar o meu curso. Tu ia olhar para mim, tu ia pensar, meu Deus, quem, né, que essa pessoa tá me abordando aqui? Eu acredito que não seja a melhor maneira. Eu acho que tem outras formas de a gente atrair as pessoas. E aí, até eu já posso falar isso aqui com bastante propriedade, porque as pessoas do nosso mercado namoram a gente por tempo, por muito tempo. Tem uma cliente que eu estava negociando com ela semana passada. Ela falou assim para mim, ó, eu te acompanho desde o ano passado. Olha só, é um pedido bem legal, assim, que é de 200 unidades. Te acompanho desde o ano passado. E aí eu tinha demorado um pouco para responder ela, porque eu estava fazendo outras coisas aqui do curso. Eu falei assim, eu sinto muito que eu acabei atrasando aqui na tua resposta, em te retornar e tudo mais. Ela disse, não, não tem problema, eu estou entrando em contato contigo com bastante antecedência, porque eu quero fechar contigo, o casamento dela só no que vem. Porque eu quero ter certeza que eu vou conseguir fechar contigo. Então, assim, ela super, assim, disponível, querendo muito fechar comigo. E um pedido bem legal. E aí, o que aconteceu nessa conversa? Eu poderia já ter feito ela fechar na hora comigo, e aí ela falou assim para mim, Bárbara, eu tive um acidente, olha só, né? Não era nem para eu estar falando isso. Ela disse assim, Bárbara, eu tive um acidente aqui, e para mim ia ser melhor eu fechar os convites lá por outubro e novembro. Tu acha que dá para esperar até lá? O casamento dela só no final do ano que vem. Nesse momento, eu lido com a pessoa da forma como eu gostaria que lidassem comigo. E aí eu disse para ela, não tem nenhum problema você fechar em outubro e novembro,
Não precisa, assim, se apertar financeiramente, você vai conseguir agenda comigo sem nenhum problema. E o que, que isso passa para a pessoa? Confiança, porque eu não fui lá e obriguei ela a fechar comigo no momento que para ela não podia fechar, sabendo que ela tinha tempo para esperar. Então, assim, o atendimento, não sei nem por que eu estou falando isso, deixa eu voltar aqui na pergunta, do abordar as noivas. Então, eu acredito que você ir fazendo o trabalho, né, usando a rede social para ir mostrar o trabalho que tu está fazendo, e estabelecendo essa relação de confiança, é muito mais, gera parcerias com clientes de forma muito mais saudável do que eu ir lá e abordar a pessoa, porque às vezes as pessoas reclamam, porque a cliente nunca mais voltou. Gente, às vezes foi um livramento na tua vida, porque nem todo cliente é teu cliente. E aí as pessoas falam assim, porque o cliente não me valoriza, mas será que você se valorizou também antes? Então tem tudo isso. Eu acho que abordar a pessoa é um pouco invasivo. Eu preferia eu criar conteúdos e mostrar para a pessoa que ela pode comprar comigo de outras maneiras. Eu produziria o conteúdo para atrair as pessoas certas, não abordaria. Uma vez, o que, que eu fiz? Isso é uma dica. Isso se chama, não é para ficar fazendo isso na rede das pessoas a qualquer a torta direita, tem que ter um momento para isso. Isso se chama pescar em balde. Aí teve uma pessoa que fez uma postagem no Instagram de noivas, falando assim, deixa aqui o seu fornecedor, a sua indicação de fornecedor. Aí eu comentei, eu não sou noiva, mas meus produtos são excelentes, posso me indicar? E aí a mulher respondeu, pode. Eu fui lá, indiquei, faço convites de casamento artesanais, blá, 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 blá. Enfim, as pessoas que estavam ali naquele momento, né, me viram. Mas eu fui lá pedir permissão, porque o espaço não era meu. Então, isso tudo é muito chato, sabe? Quando a gente invade o espaço do outro. Tem que lembrar que mesmo que eu estou na rede social, né? Se eu for lá e abordar a pessoa, é como se eu entrasse lá na casa dela, é como se eu ligasse para ela, né? E dissesse assim, eu faço convite de casamento, tu quer comprar de mim? Né? Essa pessoa provavelmente seria muito melhor se ela fosse numa feira e te conhecesse lá naquela feira, né? E não você ligando para a pessoa. Então, eu acredito que tem outras estratégias melhores. Eu acho que eu investiria na estratégia do parceiro, Mari, de buscar os parceiros. Aqui, a Crisnari. O manual de padrinhos pode ser vendido junto com as caixas cartonadas para padrinhos ou são produtos completamente diferentes? Não, Crisnari, isso é assim, ó, a melhor coisa que tu poderia fazer. É vender soluções para o teu cliente. Então, se tu já faz caixa, tu pode criar uma linha de caixas para presente de padrinhos de casamento. E aí, assim, ó, por experiência, quando a gente mostra para a pessoa uma solução completa, ela quer aquela solução completa. E aí tu já pode colocar lá dentro os manuais. Se tu vende outros presentes, tu já pode colocar junto também, porque as pessoas querem o kit pronto, né? E aí a pessoa vai comprar de ti o manual de padrinho, ela vai te perguntar se você faz convite também. Porque as pessoas preferem comprar de quem elas conhecem. É muito mais fácil eu comprar de quem eu já tenho uma segurança estabelecida do que eu ir buscar ainda um novo fornecedor. Passar todo como vai ser o meu casamento de novo. Para o cliente, inclusive, é muito mais fácil comprar de quem ele já comprou uma vez. A Mari, como se fosse uma ligação de São Paulo. Sim, Mari, nossa, eu sofro muito com isso. Eu bloqueio todo mundo. É porque assim, ó, tem outras formas de a gente atrair os clientes, sabe, Mari? Às vezes as pessoas querem fechar muito desesperadamente os clientes, e aí elas começam a ter problema de cliente que não valoriza, de que quer pedir um monte de ajuste de arte, que, enfim, às vezes tu combina com a pessoa uma forma de pagamento, ela não paga, sabe? Eu acho assim que essa forma de atendimento, que é a que eu ensino para as minhas alunas, é uma forma de atendimento que blinda a gente desses maus clientes, sabe? Porque olha como é agradável a gente trabalhar com uma pessoa que valoriza o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso produto. Mas como é que eu cheguei nesse momento? Fazendo todo um trabalho prévio. Essa pessoa me namorou tem mais de um ano. Então, assim, conquistar esses bons clientes não é uma coisa assim, ó, rápida, né? Por isso que eu digo que o jogo da internet, da rede social, tem a ver com constância. Por isso que eu sugiro, principalmente para quem está começando, buscar as parcerias, porque pela parceria, o que acontece? A gente empresta a confiança que o cliente tem na pessoa que te indicou. Então, imaginar que é o assessor lá do casamento que te indicou. Aquele casal já confia naquele assessor, ele não vai pensar duas vezes antes de fechar contigo. Agora, se é um cliente novo, tu tem que trabalhar a confiança daquele cliente novo para ele comprar de ti.
Por isso que essa parte das parcerias, para quem está começando, é assim, ó, é a melhor estratégia, porque querendo ou não, o nosso mercado é um mercado tradicional. Então as pessoas têm essa, por mais que, né, haja muita inovação no mercado, nas festas e tudo mais, as pessoas ainda fazem, né, aquele mesmo roteirinho, né, de buscar alguém para dar o suporte, e aí tu tem alguém para me indicar, e assim vai indo. Quero agradecer a todo mundo que estava comigo, que ficou comigo aqui até o final, que perseverou. Eu realmente desejo, assim, do fundo do meu coração, que vocês comecem no mercado. É um mercado muito prazeroso, assim, fazendo até um paralelo com outras profissões. Tem profissões que lidam com momentos de dor e de dificuldade das pessoas. A gente lida com o momento mais feliz da vida delas, né? Com um dos mais felizes da vida delas. O momento que elas se preparam muito para chegar. Então, assim, eu gosto muito, caí de paraquedas nesse mercado, mas sou muito grata a ele. Ok? Então, gente, um beijo grande para vocês. Muito obrigada, Fernanda, Crisinária, Mari. Vocês estão me seguindo lá no Instagram? Se vocês não estão me seguindo lá no Instagram, precisa me seguir, que rola bastante coisa por lá também. Um beijo, gente.